Hernando Chaves, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre em Filosofia pela Pontifícia Católica de São Paulo, Universidade Católica de São Paulo, e professor titular da Faculdade de Filosofia do Pará, sendo coordenador do programa de pós-graduação em Filosofia na Universidade da UFPA, de 2011 a 2014. Também é professor permanente no programa de pós-graduação em Psicologia, da UFPA, e no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Sergipe. Durante o doutorado, realizou estudos e pesquisas na Faculdade de Teologia Evangélica e na Universidade Técnica, ambas em Berlim. Realizou estágio de pós-doutorado em 98, também na Universidade Técnica de Berlim, e em 2003, na Bauhaus Universität de Weimar, na Alemanha. Em janeiro e fevereiro de 2013, foi pesquisador visitante na Universidade Técnica de Berlim. É membro da Nietzsche-Gesellschaft desde 90, do GT Nietzsche da Ampof. É um dos editores da revista Estudos Nietzsche. De março a junho de 2015, realizou um estágio sênior de pesquisa com bolsa CNPq na École Normale Supérieure, Paris, sob a supervisão do Dr. Paulo Diório, tradutor e organizador de diversas publicações e autor de outras tantas, entre as quais destacamos Foucault e a Psicanálise, Arte e Literatura e os Artistas no Limiar do Moderno, estudo sobre Nietzsche e Benjamin, e o mais recente, Michel Foucault e a Verdade Cívica. Não sei mais, Hernani, brigadíssimo por você ter vindo, e passo então agora a palavra ao professor Hernando Chaves. Boa noite a todas e todas. Vou reiterar todos os elogios e todos os agradecimentos aos amigos da Universidade do Estado do Ceará, Gustavo, e todos os alunos que colaboraram para a realização desse evento. Quero dizer publicamente que eu vou pedir para o Gustavo para ele mandar para mim o projeto que ele mandou para a CAPES, né, para pedir os recursos, né, porque tem que ser um modelo de solicitação. Eu também fico muito contente porque esses eventos são eventos também para nós encontrarmos velhos colegas, amigos, amigas da Nietzsche Forschung brasileira. É sempre um prazer muito grande. Enfim, eu denominei essa última essa palestra a partir de uma expressão que se encontra no aforismo 344 da Gaia Ciência. Não se deve apenas enganar, né, mas também enganar a si mesmo. O fato de eu estar fazendo a última apresentação também, sem que nós tivéssemos combinado que iríamos apresentar, de todo modo, nós tocamos de uma maneira geral nas mesmas questões, nos mesmos problemas, em especial quando se trata da questão da ilusão, do erro, da mentira. Acabamos tocando sempre do problema da verdade. Por outro lado, também essa famosa expressão que está presente no aforismo 344 da Gaia Ciência, ela já aparece em Além de Bem e Mal, e Scarlett, na sua conferência, se referiu a essa expressão, né? Não apenas enganar, mas principalmente enganar a si mesmo. Depois, na conferência do Gustavo, numa referência à Aurora, novamente, não é, essa expressão esteve presente. Ou seja, na conferência do Rogério, nós também ele faz referência aos dois últimos, ao 23 e ao 24, as sessões 23 e 24 da terceira dissertação da genealogia da moral, que vai ser um pequeno fecho da minha exposição aqui. Então, de algum modo, então, algumas dessas exposições, elas acabaram já tocando antes de mim nessa questão absolutamente crucial e central do 344 da Gaia Ciência. Eu vou fazer aqui, digamos assim, uma palestra para o bem e para o mal, digamos assim, muito trabalho de aluno, muito didática, sempre para o bem e para o mal. Porque a origem desse texto, que eu vou falar aqui, é muito antiga.
Eu tinha mandado um texto, um título diferente, estava interessado num título diferente. Mas esse texto foi um trabalho, inicialmente foi um trabalho escolar, um trabalho de aluno, né, que eu fiz para a disciplina, o último curso que Gerard Lebrun deu na USP, em 1988. Então, quer dizer, por isso que ele é inicialmente um comentário ao 344 da Gaia Ciência. Evidentemente que ele não é exatamente o mesmo texto de 30 anos atrás, mas, digamos assim, o esqueleto, a ideia é esse texto. Então, é uma sincera homenagem a Gerard Lebrun, uma sincera homenagem póstuma a ele, né, que sempre me tratou, nos poucos encontros pessoais que eu tive com ele, com muita afetividade, com muita generosidade. E eu estive numa banca na USP em setembro, de uma orientanda da Maria Lúcia Catiola, que foi uma grande amiga do Lebrun. Eu falei para ela que eu tinha esse texto, que tinha as anotações do Lebrun, e do trabalho que eu entreguei para ele. E ela, como grande amiga, ela recolhe tudo que ela pode do Lebrun. Então esse texto retornou na minha cabeça, nas minhas conversas, porque eu mantive o texto, guardei 30 anos guardadinho, essas caixinhas de recortes do passado. Então ele é, nesse sentido, uma sincera homenagem a Gerard Lebrun. Que depois que eu comecei a entender, né, porque ele tem, os caras sabem bem disso, difícil entender ele falando, né, num auditório imenso. Depois de um mês eu entendia já o que ele dizia em português, e foi muito legal essa experiência de aluno dele. Bom, e agora então passamos ao texto. Tem uma parte aqui no computador, outra parte está já aqui. Em 1886, ao redigir prefácios para novas publicações da maioria dos seus livros até então publicados, Nietzsche parece ir em busca de uma espécie de fio condutor que alinhavasse seu pensamento em torno de alguns problemas e questões, um fio subterrâneo que o atravessava desde sempre. Nesse momento, em 86, esse fio é chamado por ele de problema da ciência, entre aspas, porque é uma expressão do próprio Nietzsche. É assim, por exemplo, que ele dirá, na seção 2 do prefácio, O Nascimento da Tragédia, prefácio de 86, que se havia algo de, cito, amedrontador e perigoso, um problema com chifres, cito, no seu primeiro livro. Hoje, ou seja, em 86, esse problema poderia ser expresso como sendo um problema da ciência. Uma vez que uma espécie de tarefa dele, desde o seu primeiro livro, seria, então, isso ele diz a propósito também do Nascimento da Tragédia, que a ciência, pela primeira vez, compreendida como problemática, como questionável. Ao mesmo tempo, entretanto, um tal problema não poderia ser resolvido por uma espécie de investigação interna, uma espécie de análise lógica dos enunciados científicos. Ele não poderia ser conhecido, diz Nietzsche explicitamente, no chão, no terreno da ciência. Mais adiante, nesse mesmo prefácio, ele enunciará de uma forma grandiloquente e ao mesmo tempo incisiva de que era necessário olhar o problema da ciência pela ótica do artista, o problema do artista pela ótica da vida. Um outro exemplo rápido que toca de outra maneira, de outra perspectiva, este mesmo problema, podemos encontrar no prefácio ao segundo livro de Humano, Demasiado Humano, de 86. Prefácio de 86. Esse prefácio termina exatamente com Nietzsche designando, chamando pelo nome, aquele que seria uma espécie de depositário das suas ideias ou mesmo do seu leitor ideal, ou seja, o bom europeu. Raro, predestinado, saudabilíssimo, o que corre grande perigo por ser o mais espiritual
e o mais corajoso, o bom europeu é aquele que não apenas tem a consciência da alma moderna, expressão de Nietzsche, mas também que deve possuir a ciência, né, da alma moderna. E por isso, ele reúne em si mesmo, ao mesmo tempo, eu cito Nietzsche, o veneno, a doença e o perigo. Trata-se, como vemos, mais uma vez, de provocar abalos no chão da ciência, um chão que o cientificismo triunfante do século XIX considerava o mais firme dos chãos, aquele que moldaria o caminho que nos levaria, enfim, à verdade. É, portanto, por meio do problema da ciência, que Nietzsche vai, pelo menos nesse ano de 86, para sermos mais exatos, se confrontar com o problema da verdade, do erro, da ilusão. O problema da ciência funcionaria assim, como uma espécie de fio de Ariadne, a nos guiar por entre as esperanças depositadas na ciência no século XIX, de que, enfim, deixando para trás as etapas da metafísica e da religião, a humanidade se encontraria apta para transformar o mundo. Nesse diapasão, a proposição de uma Gaia Ciência, de uma Fröhliche Wissenschaft, o título desse livro e uma apresentação de seus capítulos aparece pela primeira vez em um póstumo dos começos de 1882. Então, a proposição de uma ciência gaia, alegre, jovial, já indica que não se trata de simplesmente questionar a ciência, duvidar dos seus pressupostos para declará-la inútil e deixá-la de lado. Pelo contrário, trata-se talvez principalmente de sinalizar para o fato de que é preciso dar um novo sentido para a ciência. Ao examinar a posição da Gaia Ciência no contexto das obras do segundo período, Roberto Barros considera que neste livro encontramos duas direções complementares acerca da avaliação que Nietzsche faz a propósito da ciência do conhecimento. É o presente. Eu cito, traduzindo, o livro de Roberto Barros, publicado em alemão, Arte e Ciência em Nietzsche. Primeiro, a mudança dos pressupostos que impedem o conhecimento para que entendamos melhor a relação humana com o mundo. Segundo, uma radicalização da exigência de conhecimento que deve permitir, por meio de uma rigorosa autocrítica, compreender a ciência, em última instância, como invenção e imaginação humanas, individual e dependente dos impulsos e da cultura. Página 186, para lembrar o autor, que já deve ter se esquecido, de 2007, mais de 10 anos. Né? Segundo ainda Roberto Barros, essas duas posições são fortalecidas em 1886, mais especialmente no prefácio à segunda edição da Gaia Ciência, no qual Nietzsche destaca que Gaia Ciência essencialmente é o resultado das vivências do seu autor, o qual, por meio delas, empreende uma consideração psicofisiológica da filosofia. Helmut Haidt, por sua vez, hoje à tarde, nos disseram que se podia ver um futuro aqui em Fortaleza. Curiosos, nós fomos ver o futuro. E hoje à tarde eu fiquei sabendo que esse texto já está publicado em português. Enfim. Então, melhor, que vocês podem ler o texto do Helmut Haidt, que eu só conhecia na edição alemã. Helmut Haidt, no seu texto Crítica da Ciência na Genealogia da Moral, ao comparar Paul Feyerabend e Nietzsche, faz questão de nos lembrar que ambos são críticos, mas não inimigos da ciência. Eu cito Haidt: ambos submetem as ciências e a autocompreensão delas a uma análise crítica, e ambos desejam uma transformação fundamental do seu papel cultural. Eles perguntam qual papel as ciências devem e podem representar no nosso mundo. Ora, para reiterar a posição desses dois intérpretes que acabo de citar,
Barros e Haidt, lembro aqui uma passagem do prefácio à Genealogia da Moral, na seção 7, na qual se lê: pois a jovialidade, Haidt arcade, ou para dizê-lo com a minha linguagem, a gaia ciência, é uma recompensa, um pagamento por uma longa, valente, laboriosa e subterrânea seriedade. Uma seriedade que, admito, não é para todos. Né? Pois bem. O parágrafo 344 da Gaia Ciência, que é o objeto desse comentário, faz parte do livro 5º daquela obra, redigido em fins de 1886 em Nice, e compõe, juntamente com um prefácio escrito na mesma época, a segunda edição da Gaia Ciência, que aparece em junho de 1887. Os meus amigos conhecem bem essa minha obsessão pelas datas, pelas composições, no que se refere a Nietzsche. Essas datas, elas são importantes na medida em que permitem a compreensão do problema central do texto. Problema central: qual a crença, o pressuposto da nossa fé na ciência, articulado com os temas desenvolvidos na mesma época, e que tem seu ponto de partida em Aurora, onde, segundo o próprio Nietzsche, em Ecce Homo, começou a minha campanha contra a moral. Nós sabemos o quanto devemos desconfiar da sinceridade do senhor Nietzsche, mas enfim. Né? A relação entre ciência, religião e metafísica, que o texto postula a partir de um mesmo pano de fundo, a moral, é um tema recorrente nos escritos e fragmentos póstumos dessa época. Fragmento 1, 2, 4, 4, fragmento 2, 204, fragmento 5, 10, 5, 14, 5, 16, 5, 49, 5, 59, apenas para dar para vocês uma ideia dos diferentes fragmentos dessa época em que essa questão é tratada. Trata-se, conforme o indica o prefácio à segunda edição de Aurora, que é de 86, de reconhecer que nossa fé, nossa devoção à ciência, nossa vontade de verdade resultam, diz Nietzsche, da sedução da moral e dirigem-se primordialmente para a construção, diz ele, de majestosos edifícios morais. Né? Quer dizer, ainda bem que Scarlett falou sobre a lei de bem e mal, que é o texto que está aqui, o livro que está aqui. Então, já falou, né? Então, posso pular. A importância desse texto, do parágrafo 344, também pode ser avaliada pelo fato de que ele é invocado e quase integralmente reproduzido em A Genealogia da Moral, no interior da discussão em torno do ideal ascético. Naquilo que eu vou chamar a minha conclusão, eu vou me referir rapidamente a esse momento da Genealogia da Moral em que Nietzsche retoma o 344 da Gaia Ciência. Tentemos explicitar o texto dividindo em 3 momentos ou 3 movimentos, 3 partes, de cuja articulação resulta, segundo Henri Birot, um fragmento, eu cito, não menos minuciosamente construído que uma meditação de Descartes, uma demonstração de Spinoza ou uma análise de Freud. Salvo engano, apesar de que na época em que eu comecei a escrever esse texto, eu não sabia tanto alemão quanto eu sei hoje, salvo engano, esse texto do Henri Birot é o primeiro grande comentário extenso a respeito do fragmento 344. Foi publicado na revista de Metafísica e Moral, na França, em 1962. Um texto muito extenso e muito interessante. Bom, então eu dividi o texto em 3 movimentos, em 3 momentos. O movimento inicial, que eu chamo de constatação de uma evidência, isto é, da separação
usualmente feita entre ciência e convicções, né, de Bazoigung. O segundo movimento é o da problematização dessa evidência através do procedimento genealógico, isto é, da interrogação acerca da origem, ursprung, da nossa crença, da nossa fé na ciência. Para, no terceiro movimento, que eu estou chamando de conclusão, e vou dividi-lo em duas partes, estabelecer, a ligação própria ao ideal ascético entre ciência, metafísica e religião, e 2, né, o modo pelo qual Nietzsche retoma, né, na genealogia da moral, esse mesmo aforismo. Só rapidamente, o livro quinto da Gaia Ciência, ele tem uma epígrafe escrito que o Nietzsche retira de um certo Turenne, que Turenne é o nome, eu acho que ele é um barão, que era um senhor, um alemão, que foi para a França. E se a gente lê essa epígrafe, nós vamos ver o quanto ela diz, né? Quer dizer, ela não está por acaso, aliás, nenhuma palavra está por acaso no texto do Nietzsche, nenhuma palavra é arbitrária, né? Nenhuma palavra é por estar lá. Então essa epígrafe também ela é muito interessante, ela é muito significativa, né? Porque ela é escrita num texto desse senhor Turenne durante uma batalha, no campo de batalha, né? Começa Carcasse, que seria o nome do cavalo dele, né? Carcasse, né? Esqueci, não anotei. Nossa, que lindo! Você sabe de cor em francês, né? Exatamente. Se tu tremes, não é? Tu tremerias ainda mais se tu soubesses onde eu te levo. Exatamente. Olha aqui, tá vendo? Eu acabei esquecendo de anotar e aí, como diz o mal de Horkheimer, você esquece até o nome da doença. Então essa epígrafe ela é absolutamente importante e fundamental para a gente entender, digamos assim, o ímpeto, o impulso, né, do Nietzsche ao escrever a parte 5 da Gaia Ciência, né? Então, olha, se tu tremes, tu não sabes o que te espera, né? No fundo é isso, né? E é justamente isso que ele oferece ao seu leitor. Ele oferece ao seu leitor algo que ele pretende que nos trema mais ainda, né? Bom, ora, então agora eu vou falar do primeiro movimento, que é o mais curto, o movimento mais introdutório, que é o do momento da problematização, ou seja, da problematização do Estatuto das Convicções. Entre o mundo da ciência e o mundo das convicções, existiria um abismo, uma ruptura radical. É isso que se diz. Esta é a evidência que o texto inicialmente vai apenas constatar. Nietzsche registraria a maneira socrática, diz o Henri Pirot, a opinião comum, generalizada sobre a ciência, seja a dos cientistas, seja a dos não cientistas, ambos dominados, seduzidos por ela. O Estatuto das Convicções é sempre atribuído pelo reconhecimento do seu lugar inferior, da sua posição secundária, da sua função de hipótese, que deve, necessariamente, ser superada pelo conhecimento superior e verdadeiro da ciência. As convicções seriam em si mesmas afetadas pelo erro, e sua entrada no império do conhecimento, a expressão é de Nietzsche, está condicionada a uma incessante, novamente uma expressão de Nietzsche, vigilância policial.
A ciência, por princípio, estaria habilitada a legislar sobre as convicções, a definir seu estatuto e, ao mesmo tempo, virar-lhe as costas, sem, entretanto, deixar de estar constantemente vigiando. Nesta perspectiva, o acesso das convicções ao mundo da ciência só pode efetivar-se quando aquelas deixarem de ser o que são, isto é, convicções. O mundo da ciência não permite intrusos, imigrantes, estrangeiros. No texto de Nietzsche, na ciência, as convicções não têm nenhum direito à cidadania. É partindo dessa constatação que a reflexão de Nietzsche vai se desenvolver. O problema vai surgir quando se compreende que a vida da ciência significa a morte das convicções, dentro do ideário, em especial do século XIX. O império do conhecimento, como império das identidades, só pôde erigir-se quando as convicções, espaço da multiplicidade, do efêmero, do transitório, estiverem eliminados. O que quer a ciência para olhar com tanto desprezo para as convicções? Porque a disciplina do espírito científico começa pela recusa das convicções. Disciplina se diz em alemão, se pode dizer em alemão, Sucht. Isso é uma palavra muito importante pelo âmbito semântico que ela tem, pela ambiguidade que ela tem. Porque ao mesmo tempo de Sucht, eu tenho Zurtum, né? Eu tenho adestramento, eu tenho domesticação. Né? Então, a disciplina do espírito científico, ela traz consigo, no termo em alemão, essa ambiguidade. Ela também, esse espírito também é uma forma de adestramento, uma forma de domesticação. Então, por que a disciplina do espírito científico começa pela recusa das convicções? Por outro lado, a gente vai ver mais adiante o quanto também Nietzsche vai relativizar um pouco esse estatuto da disciplina, vai mostrar quanto ele é interessante e importante. É a resposta de Nietzsche a estas questões que vai delimitar aquilo que, com precisão, esse é o que eu penso, né? Aquilo que ele chamou o problema da ciência. Pois a recusa de toda convicção já é uma convicção. Uma convicção, entretanto, que se quer mais elevada, superior, fundamental, que é a crença na verdade. Novamente aqui, nós temos um jogo entre o basói com convicção, com glaube, com crença. Esse é um jogo que, do ponto de vista filológico, é um jogo absolutamente importante no texto. Então, desse modo, o problema começa quando se considera que a ciência, ao contrário do que se pensa geralmente, também se baseia numa crença, pois não há ciência sem pressupostos. Isso é Nietzsche, não há ciência sem pressupostos. A preocupação será, então, a de elucidar esses pressupostos da ciência, a crença que a fundamenta e que a torna também uma crença para nós, os crédulos, os piedosos ou os ainda devotos. Primeiro movimento, então, de problematização. Segundo movimento. É a crença na verdade, é a vontade de verdade a qualquer preço que constitui a convicção própria da ciência. Trata-se efetivamente para Nietzsche de uma convicção, de uma crença. Isso porque, para ele, não há um desejo de conhecimento escrito na natureza humana, como, por exemplo, afirma Aristóteles no início da metafísica. Não há também uma espécie de instinto de conhecimento ou de verdade, considerando-se aqui instinto num determinado sentido, né? Mas sempre um instinto de crença no conhecimento, de crença na verdade.
não há posse da verdade, enfim, apenas a suposição de possuir a verdade. Isso, é claro, encontra ressonâncias no famoso começo de A Lei de Bem e Mal, que é ao qual Descartes se referiu, né? Por outro lado, essa ideia que aparece em 86, na obra publicada, na Gaia Ciência, no livro 5º, ela já é uma ideia, digamos assim, muito antiga no pensamento de Nietzsche. Ela está presente, por exemplo, num póstumo do verão de 1873. No interior dessas anotações, que Nietzsche projetava como um livro que ele nunca publicou, que ele nunca escreveu de fato, que se chama O Livro do Filósofo, e que em algum momento também seria mais uma das considerações extemporâneas. Nessa passagem, Nietzsche diz: análise da crença na verdade, pois toda posse da verdade é, no fundo, apenas a convicção de possuir a verdade. É claro também que esse póstumo, ele está relacionado com esse momento, com esse pequeno texto super trabalhoso, não só para compreendê-lo, mas também para traduzi-lo, e devemos essa coragem a Fernando Barros, né? Verdade e mentira no sentido extramoral. É apenas para dizer o quanto esse problema é um problema bem antigo e que o nosso esforço de interpretação é tentar ver quais são as modulações que esse problema vai sofrendo no decorrer da obra, né? Então, nesse momento aqui, eu estou diante, digamos, de uma modulação dessa questão, né? Que é aquela que vai estar ali presente em 86, né? E em 87, já que eu vou me referir à genealogia da moral no final da minha exposição. Então, é isso que singulariza a posição crítica de Nietzsche em relação à ciência, nesse momento de sua obra. Esta crítica só adquire sentido quando a crítica da ciência se constitui no exame crítico da vontade de verdade. O que significaria deslocar o problema da ciência para o problema do espírito científico, isto é, para a ordem dos valores, dos julgamentos, das avaliações, da constituição de uma espécie de tábua geral dos valores que preside a gênese da própria ciência, né? Novamente, aqui nós estamos diante de um outro problema, que é o problema da ciência, que é indissociável do problema da verdade, e que lá no prefácio, né, que eu acabei de me referir, de 86 ao Nascimento da Tragédia, Nietzsche diz que já está formulado de uma forma inteiramente nova no Nascimento da Tragédia. Citar ou não é uma outra questão, né? O problema do espírito científico apontaria então para o problema do ideal, de um mundo ideal, de uma forma de vida ideal. Como Nietzsche, nesse texto, vai problematizar a vontade de verdade? E aí vem a célebre frase: essa vontade necessária de verdade. O que ela é? Ela é a vontade de não se deixar enganar. Ela é a vontade de não enganar. Nietzsche vai acentuar que entre a primeira e a segunda questão existe uma diferença importante. Os fundamentos do não se deixar enganar referem-se a uma outra hipótese, a de que é, eu cito Nietzsche, pernicioso, perigoso, fatal ser enganado. Essa posição de 86, ela de algum modo retoma verdade e mentira no sentido extramoral. Uma das conclusões desse texto é aquela de que o homem não ama necessariamente a verdade, mas que deseja suas consequências favoráveis. Do mesmo modo, não é a mentira que assusta os homens, mas os prejuízos por ela causados.
O exercício da ciência vai aparecer, portanto, como um exercício de cautela, vai aparecer como uma virtude, como uma prática educativa, como uma disciplina. Então, é sempre essa dupla, no mínimo dupla direção do sentido da disciplina do espírito científico, né? Uma disciplina, um duplo sentido de disciplina, né? Quer dizer, a disciplina não é só, digamos assim, streng susai, né? A disciplina não é só uma imposição, a disciplina não é só, né, forma de normalização, né? A disciplina também, ela é absolutamente necessária, ela está ligada à forma também interessante e positiva com a qual Nietzsche muitas vezes vai se referir à ascese. Então, o exercício da ciência vai aparecer como um exercício de cautela, como uma virtude, como uma prática educativa, como uma disciplina, mas também como um adestramento do homem para que ele possa subsistir ao perigo representado pelo mundo das convicções. Enquanto o homem da ciência é do tipo do desconfiado incondicional, o homem das convicções é um confiante incondicional. Vamos ver como isso se desdobra na genealogia da moral, uma espécie de tipologia, né, dessa figura do homem de ciência, do que se interessa pela ciência. Mas o que legitima, insiste Nietzsche, esta oposição? Se supormos que ambas, tanto a desconfiança quanto a confiança, né, são igualmente úteis e necessárias. Porque a ciência reivindica para si essa crença incondicionada na verdade como pressuposto de um tipo de vida ideal superior. Essa resposta, segundo Nietzsche, ultrapassa o domínio próprio da ciência e revela sua subordinação a um outro domínio, da moral. Assim, a vontade de verdade é muito mais do que um eu não quero me deixar enganar. Para ser um radical, eu não quero enganar nem sequer a mim mesmo. Se esse caráter educativo da ciência, nós podemos inferir do aforismo 344, no texto imediatamente posterior, no aforismo 345, ele é afirmado explicitamente. Até o momento, diz Nietzsche, ninguém examinou o valor da mais famosa das medicinas, chamada moral. A ciência seria, então, a medicina que no século XIX pretendia curar a humanidade. E curar de quê, inicialmente? Da crença nas convicções. Poderíamos sintetizar a argumentação de Nietzsche, né, da seguinte maneira. Primeiro, se alguém quer a verdade, não é em nome do que o mundo é, mas em nome do que o mundo não é. Aquele que quer o verdadeiro quer, antes de mais nada, depreciar o grande poder do falso. Assim, faz da vida um erro e desse mundo uma aparência. Terceiro ponto. Opõe à vida o conhecimento, ao mundo um outro mundo, um além-mundo, um mundo verídico. E 4. Estas oposições possuem uma origem moral. O homem que não quer enganar, quer um mundo melhor e uma vida melhor. Todas as suas razões para não enganar são razões morais. Ora, considerar a vontade de verdade como tendo uma origem moral é considerá-la, em última instância, como uma forma da vontade de poder que serve à conservação e não à expansão da vida. A ciência, incapaz de produzir, de criar valores,
sucumbe à negação, pois para ela, que vem antes no ponto de partida, não é a afirmação, mas a negação das convicções. Assim sendo, a avaliação que Nietzsche faz da ciência neste momento considera, do mesmo modo que a moral considera de uma maneira geral, do mesmo modo que a moral, ou seja, porque tem nuances, né? Uma atividade nihilista, pois possibilita a dominação da vida pelos afetos reativos. A ciência supõe o mesmo empobrecimento da vida que caracteriza a chamada moral dos escravos. É essa hostilidade para com a vida que faz com que a vontade de verdade aproxime-se de um princípio destrutivo, né? Isso é Nietzsche, Sextorisches Prinzip, e traga consigo uma velada vontade de morte. Novamente, se nós formos olhar as anotações do livro dos filósofos, nós vamos encontrar lá já a relação entre a vontade de verdade e a morte. Diz Nietzsche, a humanidade tem no conhecimento um bom meio de perecer. Mas ainda, tudo o que é bom e tudo o que é belo dependem da ilusão. A verdade mata. Nesse mesmo raciocínio, podemos ler num póstumo de 1888 que a ciência seja possível, no sentido em que é praticada hoje, é a prova que todos os instintos elementares, instintos de legítima defesa e de proteção, não funcionam mais. Primavera de 88. A recusa de Nietzsche em realizar uma espécie de crítica interna da ciência adquire agora pleno significado. Sua insistência em articular ciência e vontade de verdade quer dizer articular, por intermédio da moral, verdade e tipos de vida. Ao negar a vida, por negar as convicções a ela inerentes, o erro, a ilusão, a aparência, a ciência contribui para a conservação de um determinado tipo de vida. Tipo de vida dominado por afetos que empobrecem a vida e dificultam a expansão da vida. E qual é o fundamento desse tipo de vida, senão o niilismo, a vontade de nada? E se a vontade de nada e as forças nessa época eu escrevia forças, e os afetos reativos são os dois elementos constitutivos do ideal ascético, então a crença na ciência, enquanto afirmação de valores superiores da vida, à vida, enquanto negação deste mundo em nome de um mundo superior, pertence ao âmago do ideal ascético. Ela é, enfim, uma crença metafísica. Chega-se, portanto, ao último elo da cadeia, ao movimento conclusivo desse texto, a relação entre ciência, metafísica e religião. Estou aqui, o mais próximo possível digamos, da letra do espírito do 344 da Gaia Ciência. Ou seja, o diagnóstico do 344 da Gaia Ciência, esse diagnóstico que é aparentemente extremamente crítico em relação à ciência, ele é um diagnóstico que serve ao Nietzsche nesse momento. Parece que não há aqui muita nuance, embora ele diga, ou ele se refira à importância da disciplina do espírito científico. Essas nuances nós vamos encontrar exatamente na última parte da genealogia da moral, da terceira dissertação. Então agora eu vou passar para a conclusão do terceiro movimento, quer dizer, eu vou concluir inicialmente o movimento do 344 da Gaia Ciência e depois eu vou passar para como é que isso reverberou na genealogia da moral.
Enquanto crença na superioridade da verdade, a vontade da verdade é uma crença que funda toda a ciência, toda a metafísica, toda a religião. Dizer que o verdadeiro é superior ao falso, que a essência é superior à aparência, é reafirmar o fundamento metafísico que diviniza a verdade. Crítica radical, como vemos, por extensão, do projeto cientificista do século XIX, que erige a ciência não só como um discurso verdadeiro, mas também como um discurso sem pressupostos, sem as manchas da metafísica e da religião. Para Nietzsche, ao contrário, a ciência não é superior nem à metafísica, nem à religião. A convicção de Augusto Comte da superioridade do estado positivo apenas revela com toda clareza, e agora cito Nietzsche, que também nós, célebre passagem, conhecedores de hoje, nós, os sem Deus e os antimetafísicos, também nosso fogo, nós o tiramos ainda da fogueira que uma crença milenar acendeu, aquela crença cristã, que era também a crença de Platão, de que Deus é a verdade e a verdade é divina. Não por acaso, é justamente esse trecho que vai ser retomado, que vai ser citado explicitamente na seção 24 da terceira dissertação da Genealogia da Moral. Então, do ponto de vista argumentativo e do modo pelo qual eu leio Nietzsche, não é por acaso que Nietzsche retira esse texto. Né? Ele cita, ele se autocita, alguns hoje diriam que ele fez um autoplágio, né? Ele se cita, né? Mas ele cita esse trecho e não outro trecho do 344, né? E todo o meu rápido esforço na conclusão quando eu falar um pouquinho da genealogia da moral, é para tentar mostrar o quanto essa referência ela finaliza um argumento que já desloca alguns aspectos que estão presentes no 344 da Gaia Ciência. Quer dizer, em poucos meses, né, o Nietzsche faz deslocamentos no seu argumento. Continuidade, portanto, entre religião, crença metafísica, crença de Platão e ciência. Mas não apenas mera continuidade. Isso é importante. A ciência não é uma mera continuidade da metafísica e da religião. Ela é o aperfeiçoamento máximo dessa cadeia. O nosso ideal ascético, a aventura do homem moderno, consiste em perseguir cada vez mais essa zona bem pretensamente neutra, onde tudo é cálculo e exatidão, previsível e programável. O que significa conhecer, pergunta Nietzsche num póstumo da época, senão o tornar alguma coisa estranha em algo conhecido, familiar. A ciência é o nosso ascetismo, porque busca a regra, quer a regra que permite, eu cito Nietzsche, importar o sentimento do novo, do estranho, que despoja, eu cito Nietzsche, o mundo do seu caráter aterrador. E agora, um outro fragmento, póstumo da época, a ciência como forma de educação, praticada em si, uma barbárie a mais, um ofício barbarizante. O texto do 344 termina com uma pergunta crucial. E se o próprio Deus fosse a nossa mais longa mentira? Se Deus, fundamento da ordem superior, legitimação dos valores superiores da vida, for apenas a nossa mais bela mentira, então não há nada mais divino que o erro, a cegueira, a mentira. Entretanto,
é importante assinalar que a morte de Deus e o anúncio do além do homem não fundam nem o império do ateísmo, nem o deserto de valores, o que significaria fazer subsistir o ideal ascético por outras vias. Trata-se, ao contrário, para Nietzsche, de indicar a abolição de toda separação entre o mundo verdadeiro e o mundo das aparências. Essa pergunta final sugere, pelo menos para mim, o caminho da afirmação da vida enquanto vontade de poder. Referência imprescindível, enfim, ao território propriamente extramoral, além de bem e do mal, o da arte, antídoto para todo o ideal ascético, pois se houver um Deus, é um fragmento póstumo que não seja um Deus feliz, mas justamente um Deus artista. Bom, o que significa exatamente o poder desse ideal? Pergunta Nietzsche no 23 da terceira dissertação da Genealogia da Moral. O que significa exatamente o poder desse ideal, do ideal ascético? A imensão do seu poder. Por que lhe foi concedido tamanho espaço? Por que não lhe foi oposta maior resistência? O ideal ascético expressa uma vontade. Onde está a vontade contrária em que se expressaria um ideal contrário? Ora, segundo Nietzsche, o século XIX, a sua época, teria apostado todas as suas fichas na ciência como um ideal contrário ao ideal ascético. Para a época de Nietzsche, a ciência moderna, que se apresenta como a verdadeira filosofia da efetividade, representaria a força contrária ao ideal ascético. Zombeteiro e irônico, Nietzsche chama esses arautos da ciência como arautos da ciência como o único discurso verdadeiro, de agitadores barulhentos e tagarelas, de trombeteiros da efetividade, que são para ele, antes de mais nada, péssimos músicos. A palavra ciência, diz ele, nas bocarras desses trombeteiros, é simplesmente um abismo, um desaforo, uma imprudência. A verdade é precisamente o oposto daquilo que eles afirmam. A ciência hoje não tem... a verdade é precisamente o oposto do que se afirma. A ciência hoje não tem absolutamente nenhuma fé em si, e tampouco um ideal acima de si. E ainda onde é paixão, amor, ardor, sofrer, não é o oposto desse ideal ascético, mas antes a sua forma mais recente, mais nova. Então essa é digamos assim, a crítica que o Nietzsche faz ao que ele está chamando desses agitadores barulhentos e tagarelas, a esses trombeteiros da efetividade que ficam alardeando, né, a ideia de que a ciência é uma espécie de... é o contradiscurso do ideal ascético. Então essa é uma primeira caracterização, uma caracterização, digamos, negativa, né, do papel, da figura da ciência e dos seus representantes. A segunda caracterização começa com a relativização desse primeiro diagnóstico, pois Nietzsche, imediatamente, a esses trombeteiros, contrapõe o que ele chama também, com muita ironia, um povo modesto e trabalhador. Aquele que se compraz no seu cantinho. Muito bem, muito legal. Entretanto, de vez em quando, levantam a voz, aí diz Nietzsche, imodestamente, alardeando que todos devemos estar felizes porque há ciência. E mais ainda, né, que há ainda muito de útil a fazer na ciência. Nietzsche não deixa de elogiar esses trabalhadores que se comprazem com seu trabalho meticuloso nos seus laboratórios, mas, por outro lado, não pode considerá-los
como opositores do ideal ascético. Ao contrário desse otimismo prazeroso e feliz que anima esses trabalhadores, Nietzsche considera que a ciência tem sido, antes de mais nada, um esconderijo. Um esconderijo de quê? Do desânimo, do remorso, do desprezo por si, da descrença, da má consciência. Né? Que a ciência, ela é agitada por um afeto, né? Por uma inquietude, né? Os psicanalistas diriam por uma angústia, que é justamente a inquietude de não possuir mais nenhum ideal, nenhum lugar de sofrimento por falta de um grande amor, diz o Nietzsche. Nenhum lugar de fragilidade. A ciência desculpe, tudo ao contrário. Ela é um lugar de inquietude porque não possui nenhum ideal. Ela é um lugar de sofrimento pela falta de um grande amor. Ela é um lugar de fragilidade involuntária que traz consigo enorme insatisfação. Então, no 23 da terceira dissertação, Nietzsche como que aponta esses dois tipos, né, de homens de ciência, ou esses dois tipos, né, que são esse primeiro tipo, que é o trombeteiro, né, que é o tagarela, que é o barulhento, né, e um segundo tipo, que é o que ele está chamando do trabalhador, modesto e trabalhador, aquele que se compraz no seu cantinho, né, que está lá no seu laboratório fazendo o seu trabalhinho, fazendo o seu cálculo, né, preenchendo os seus formulários, mas que de vez em quando, né, vai no Facebook e... Bom. Mas que então essa digamos assim, esse é o diagnóstico. E aí vem o 24 em seguida. Porque aqui no 24 nós temos uma outra modulação. Porque nele Nietzsche admite a existência de um outro tipo de homem, de filósofos e doutos, que ele chama dos últimos idealistas, que na verdade poderiam ser considerados como anti-idealistas, na medida em que poderíamos até conceder a eles a possibilidade de serem efetivamente contrários ao ideal ascético. Entretanto, apesar de tudo, apesar do seu ceticismo, né, Rogério? A palavra está lá, né? Da sua desconfiança diante de todos os ideais e principalmente apesar do seu confessado ateísmo e de sua própria autoimagem como uma espécie de encarnação última, decisiva e mais verdadeira do espírito livre, mesmo esse último idealista, que poderia ser considerado um anti-idealista, ainda crê na verdade. Ao afirmar, né, que não existe ciência sem pressupostos, Nietzsche pode então dizer que a incondicional vontade de verdade desses últimos idealistas, a sua fé na verdade, é esse pressuposto, pois trata-se igualmente de uma fé no valor metafísico, num valor em si da verdade. É nesse ponto de seu argumento que Nietzsche retoma e que se refere em geral ao 344 da Gaia Ciência, mas retoma apenas aquele trecho que eu me referi anteriormente. Para concluir, uma vez reconhecido o pressuposto da ciência, a sua convicção singular, se abre aqui um novo problema para Nietzsche, que é o da justificação da própria ciência. Na medida em que o ideal ascético, ou seja, o reino imutável,
foi, durante toda a história da filosofia, o senhor do pensamento ocidental, o Herr, diz o texto do Nietzsche, do pensamento ocidental, transfigurado como ser, como Deus, como instância suprema. Isso significou até então que a existência da verdade não requeriria uma justificação. Agora, entretanto, na medida em que a fé no Deus do ideal ascético foi negada, nos encontramos de um outro grande problema, o da verdade, do valor da verdade. Desculpa. Essa é a tarefa que Nietzsche então colocará para si mesmo. Experimentalmente, a palavra é dele, colocar em questão o valor da verdade. Como nas boas aporias, lembrando de muitas conversas com o Rogério Lopes, uma vez que dificilmente poderemos dizer que Nietzsche encontrou uma resposta definitiva, satisfatória e uma solução última para o problema que colocou, cabe a nós levar adiante a sua questão, principalmente e mesmo nesse momento que tem sido chamado de era da pós-verdade. Muito obrigado.